Fé para realizar. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se você estiver passando por uma batalha, crendo no que Deus prometeu, mas ainda passando por ataques de dúvida e incredulidade, medite nesta passagem de Romanos 4, versículos 18 a 21. Quando Deus nos diz algo ou nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer ou fazer aquilo vem com uma palavra de Deus. É ridículo pensar que Deus esperaria que fizéssemos algo sem nos dar a capacidade para crer que podemos fazer aquilo. Satanás sabe o quanto somos perigosos quando o nosso coração está cheio de fé. E assim ele nos ataca com a dúvida e a incredulidade. Embora tenhamos fé, Satanás tenta destruí-la com mentiras. Deixe-me me dar um exemplo com relação à época em que eu recebi o meu chamado para esse ministério. O mundo precisa mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Mas em meio às piores circunstâncias, eu vivia numa paz que excede o entendimento humano. Meu coração estava ardendo, impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Com isso, eu comecei a escrever o meu testemunho e de repente senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Então a voz do Senhor veio dentro de mim dizendo: compartilhe o seu testemunho nas redes sociais. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Eu lembro-me da época de ter falado com Deus que se uma vida apenas fosse transformada com a minha história, eu ficaria muito feliz. Porém, como o Senhor faz em nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas e hoje recebo centenas de testemunhos de transformação de vida. Através da minha história, outras histórias estão sendo transformadas. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão e minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados se eu não desse continuidade ao meu. Imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus se você não levantar essa cabeça agora e caminhar. O destino de muitas pessoas depende da sua postura hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da sua vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que a sua fé. A fé, meu irmão, minha irmã, é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Não havia nenhum motivo para que eu acreditasse que Deus realmente havia falado comigo naquela ocasião, ou que eu poderia, ou um dia faria o que achei que havia acabado de ouvir.
Eu tinha muitos problemas interiores. Não me achava capaz em nada para que pudesse ministrar a palavra. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para envergonhar as sábias. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele olha o coração do homem e não a aparência exterior. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se o coração da pessoa for reto, Deus pode modificar o exterior. Embora não houvesse nada na esfera natural que indicasse que eu devia acreditar quando o desejo de ter um ministério online surgiu em mim, estava cheio de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, meu irmão, minha irmã, Ele dá um desejo, Ele dá fé e a capacidade de executar o trabalho. Mas também quero lhe dizer que durante o período de deserto, de treinamento e de espera, o diabo me atacava regularmente com dúvida e incredulidade. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como pequenas sementes. Assim como uma mulher tem uma semente plantada no seu ventre quando fica grávida, nós ficamos grávidos, entre aspas, por assim dizer, das coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha duro e tenta fazer com que abortemos os nossos sonhos. Uma das ferramentas que ele usa é a dúvida e a outra a incredulidade. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, e você tiver uma atitude positiva e começar a crer consistentemente que realmente pode fazer aquilo, você causará um dano considerável ao reino dele. Eu o encorajo a ter certeza em fé de que Deus completará o que ele prometeu a você pela sua palavra. Coloque as promessas dele na sua mente. Pense nelas, fale delas e deixe a sua fé aumentar. A fé, meu irmão e minha irmã, é como um músculo. Quanto mais você a usar, mais forte ela ficará. Tudo é possível ao que crê, e o Senhor sempre realizará os sonhos que Ele mesmo colocou em seu coração. Como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tenha fé para realizar, meu irmão, minha irmã, e não apenas uma fé que sai da sua boca. Não bastam palavras de fé, mas sim atitudes de fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos convicção em nossa alma que, independente do propósito que o Senhor colocou em nosso coração, o Senhor colocou também a fé para realizar, de acordo com a sua vontade. Muitos de nós temos sonhos e visões e sabemos que isso foi colocado por Ti em nosso coração. Não abortaremos nossos sonhos, Senhor. O inimigo de nossa alma vem com mentiras a nosso respeito, mas não vamos desistir. Assumimos a nossa autoridade no nome de Jesus e permaneceremos firmes e fortes na sua graça, esperando o cumprimento das promessas que virão, e nos apropriamos das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Relacionamento sim, religião não. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Às vezes eu sinto que a religião está matando pessoas. Na verdade, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza disso. Paulo diz, e eu repito a passagem: a letra mata, mas o espírito vivifica. Há muitas vidas preciosas que buscam um relacionamento com Deus, mas a comunidade religiosa continua a dizer que elas precisam fazer mais alguma coisa, a fim de serem aceitas por Ele. E isso é lamentável. Não se ofenda com o meu uso da palavra religião. Entendo que é uma palavra popular e que tem soado de forma espiritual por séculos. Estou apenas tentando apresentar uma diferença clara entre um conjunto de normas e regulamentos impessoais e um relacionamento pessoal com um Deus vivo. Jesus falou do seu relacionamento pessoal com o Pai, e os líderes religiosos do seu tempo o perseguiram. Fico impressionado ao encontrar certas pessoas que se opõem quando outros falam sobre Deus de uma forma pessoal, ou do quanto sentem cheias do poder do alto. Obviamente, Satanás odeia um relacionamento pessoal com Deus e o poder que ele disponibiliza na vida de um cristão. Em certos círculos religiosos, se você e eu falássemos sobre Deus e de como o conhecemos, seríamos julgados e criticados. As pessoas perguntariam: quem você pensa que é? A religião quer que nos retratemos a Deus como alguém distante, em algum lugar no céu, não acessível a ninguém, exceto a elite da igreja. E mais do que isso, tais pessoas querem que acreditemos que ele somente pode ser alcançado através do cumprimento de normas e do bom comportamento. Este espírito religioso estava vivo nos dias de Jesus, e ele morreu para pôr um fim nisso e levar as pessoas a um relacionamento pessoal e íntimo com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Este mesmo espírito religioso ainda atormenta as pessoas nos dias de hoje, quando elas não conhecem a verdade. A lei foi dada para mostrar às pessoas a necessidade que elas tinham de um Salvador. A velha aliança acabou, meus amados. Acorda, povo de Deus. Sabe o que acontece? As pessoas vivem na nova aliança, mas com a mentalidade da velha. Aí tentam cumprir a lei até perceberem que não podem, em absoluto. E então se humilham e pedem a Deus que ajude, sendo que ele já fez isso através da obra consumada da cruz. Enquanto você anda com Deus, lembre-se de conservar o seu relacionamento com Ele no centro e de manter a religião longe de você. Olha o que Jesus falou em Lucas, capítulo 5, versículos 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vinho naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era conservado em odres. Odre é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro usada para armazenar o vinho. O vinho novo, com muito fermento, deveria ser inserido num odre novo, a fim de que o couro dilatasse, visando comportar o vinho novo. Colocar o vinho novo em um odre velho não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper, não suportando a fermentação do vinho novo.
O vinho, depois que passa por um processo de amadurecimento, digamos assim, após a fermentação, ele fica mais saboroso. E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências. Os religiosos daquele tempo eram apegados às doutrinas do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. A grande tendência do ser humano é resistir ao novo. O próprio Jesus afirma em Lucas 5,39: "E ninguém, tendo tomado o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente." Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho não querem saber de experimentar o novo. O vinho novo é uma nova chance e o vinho velho é o passado. Rejeitamos as coisas novas porque sempre olhamos para trás. Temos um defeito de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna. O presente aqui está e devemos vivê-lo intensamente. O futuro há de vir e está nas mãos de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 13:8. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada e miserável. Vive com uma mentalidade religiosa que destrói completamente suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento verdadeiro com Deus é através da obra consumada da cruz. A minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Meu amado irmão e irmã, Deus nos trouxe o pacote completo, está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo, como também tem o pleno poder de transformar os nossos odres, ou seja, o nosso coração e a nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. A escolha é sua. Escolha entre o velho ou o novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas de quem a ouvir. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem vidas frustradas, cheia de regras da religião e não tendo um real relacionamento e intimidade contigo, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com suas gloriosas riquezas, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Que eles despertem, Senhor, e aprendam a viver verdadeiramente a nova aliança. Que aprendam a orar de acordo com ela e relacionem-se com o Senhor através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a dizer não. Diga não para receber muitos sim. No livro de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 3 diz: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. O capítulo 25 do livro de Mateus é um capítulo muito emblemático, pois ele fala muito sobre a volta de Jesus em parábolas. Ele fala do Senhor que confiou talentos e, quando voltou, cobrou os talentos de quem os deixou. Também vai falar outras parábolas, como a das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida. E hoje nós vamos nos atentar a essa parábola das 10 virgens, citada no início dessa mensagem. Mas talvez você tenha que reparar em algumas coisas nesta parábola que talvez nunca tenha notado. Naquela época, meu irmão, minha irmã, não existia luz. Se você quisesse fazer algo naquele tempo, como ler, caminhar, você precisava de uma lamparina. Como não existia lâmpada elétrica, a luz era produzida através do óleo do azeite de oliva, que era colocado na lamparina. Preste atenção. A Bíblia diz que elas levaram as candeias, mas esqueceram do óleo. Sabe o que isso quer dizer num primeiro ensinamento? Pessoas que fazem o serviço pela metade. Pessoas que começam e não terminam. Que fazem pela metade e não conseguem ir até o final. Se você reparar biblicamente, a maioria das nossas bênçãos, coisas que estamos esperando acontecer, estão no final. Porém, às vezes paramos no meio do caminho, porque achamos que está bom onde chegamos, ou não estamos aguentando mais. Olha o versículo 4 desta passagem. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas não levaram só o óleo para a candeia, elas levaram em vasilhas, ou seja, o suficiente para o quanto a noite durasse. Outra coisa importante aqui, meu irmão, minha irmã. O trabalho, por vezes, feito pela metade, exige o mesmo esforço se o fizesse por inteiro. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas executam um trabalho mais ou menos, sendo que esse mais ou menos exige o mesmo esforço de fazê-lo com excelência. Entendemos que o trabalho é o mesmo, mas o resultado é diferente. E você vai aprender isso nessa parábola. Olha o que diz os versos 5 a 8. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que aprendemos aqui? No dia mau, os inconsequentes sempre vão procurar quem está guardando para o dia bom. No dia mau, quem levou a vida do jeito que quis, vai procurar aqueles que trabalharam no verão para terem o que gastar no inverno, como as formigas, conforme vemos em Provérbios, capítulo 6, versículos de 6 a 11. A Bíblia vai nos ensinar aqui uma coisa muito dura, que se você entender, sua vida pode mudar para sempre, apesar da dureza da palavra. No versículo 9 diz assim:
Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Uma pergunta muito importante: como rejeitar ajuda a alguém que está precisando? Como dizer não para a pessoa que está na sua frente implorando por ajuda? Existem dias que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, dizer não. E dizer não é uma das coisas mais difíceis que existe. Muitos podem achar que é fácil, mas não é. A pessoa te pede uma carona. Você sabe que não pode dar, porque essa carona vai te dar problema, mas você vai lá e dá. A pessoa te pede um dinheiro emprestado e você sabe que a pessoa que pediu não vai devolver, mas você não consegue dizer não. Chega um momento de nossas vidas que nós precisamos aprender a dizer não. E aprender a dizer não é um grande desafio. Quando não sabemos dizer não para algo hoje, o nosso futuro pode se complicar amanhã. Se nós não aprendemos a dizer não para algo que está roubando a nossa paz hoje, por mais que seja difícil, isso pode complicar a nossa vida inteira. Nós, seres humanos, somos suscetíveis a sugestões, e nem toda sugestão é boa para a vida. E como às vezes não sabemos dizer não, uma sugestão te convence a fazer algo que você não precisa fazer. Dessas virgens, 5 delas que eram sábias e prudentes, apesar do constrangimento, apesar da pena que sentiram das outras, usaram um argumento melhor do que o constrangimento que foi: se eu der para você, eu e você vamos ficar sem. Às vezes não sabemos dizer não por uma oportunidade que você sabe que vai quebrar um princípio. Mas Vinícius, como eu vou identificar se uma oportunidade é para mim ou não? Simples, meu irmão, minha irmã. As oportunidades que quebram princípios não são para você. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. Saul era o rei, Davi era o fugitivo. Uma vez, Davi conseguiu entrar no acampamento de Saul e Saul estava dormindo com a sua lança cravada no chão ao lado dele. Um homem da segurança e da confiança de Davi, chamado Abisai, disse: o Senhor Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, o que isso quer dizer? Esse homem usou a Bíblia para tentar provocar um erro vindo da parte de Davi. Ele tentou convencer Davi de pegar aquela lança para matar Saul. A oportunidade era clara, era boa e iria acabar com os problemas de Davi. Só tinha um problema. Aquela morte iria quebrar um princípio, porque a Bíblia diz que não se toque no ungido do Senhor. E Saul ainda era um ungido do Senhor. Naquela ocasião, Davi fez uma pergunta para Abisai: Abisai, você sabe de alguém que tocou em um ungido e ficou como inocente? E Abisai responde que não. Então Davi se questionou: quem sou eu para tocar em Saul? Deixe ele aí. Existem oportunidades que você tem que dizer não, pois quebram princípios. Algumas pessoas procuram motivos para validar os seus erros. Às vezes fazem perguntas que não deveriam, só para poder escutar algo positivo sobre um erro. Na verdade, querem justificar seus erros de alguma forma. Por que as 5 virgens prudentes souberam dizer não? Porque elas sabiam que tinha uma festa para ir. Tinha uma festa esperando, uma festa para ir com o noivo. Os versículos vão continuar e vão falar que as 10 virgens estavam preparadas para entrar com o noivo no banquete de núpcias. E o que aprendemos aqui? Que a recompensa à vista é o que mais te anima a dizer não para aquilo que você não deve fazer. Chega um momento que nós precisamos aprender a negar.
pois muitas famílias foram destruídas porque o homem ou a mulher não souberam dizer não na primeira conversinha. Perder oportunidades na vida é muito ruim, mas pior do que perder uma oportunidade é entrar em uma que não era sua. Perder uma oportunidade faz que você fique exatamente no lugar que você já está. Mas entrar em uma oportunidade que não é sua, você pode perder aí 10, 15 anos vivendo uma vida que não é sua. Dizer não no mundo de hoje é uma habilidade natural, emocional e espiritual que precisa estar em você para que você consiga entrar nessa estrada e viver o que Deus tem para você. Olha o que diz o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando aquelas 5 virgens insensatas saíram para comprar, o noivo voltou. Ou seja, quando elas saíram para tentar dar um jeitinho, Jesus volta. Lembrando que essa é uma parábola que aponta sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz os versículos de 11 a 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não temos a mínima ideia se Jesus volta hoje ou se nós morremos amanhã. Pois existem 2 formas de encontrar Jesus: ele voltando ou a morte humana. É por isso que dizer não é só uma questão de ser bem-sucedido na terra, é uma questão de salvação. Chega uma hora que precisamos dizer não só por uma vida melhor aqui na terra, mas por causa do céu que nos espera, por causa da eternidade. A porta para quem está com a lamparina e óleo, para quem está fazendo um serviço completo. Preste atenção. Se aquelas virgens prudentes não tivessem dito não naquela hora, elas teriam ficado de fora. Às vezes, o não parece uma maldade no início, mas é a garantia do sucesso depois. O não te leva para a eternidade, o não te leva para o céu. Dizer não é sinal de sabedoria. Saiba dizer não para ter a certeza de muitos sim em sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem toque nos corações de todas as pessoas que a ouvirem. Que elas entendam verdadeiramente o poder do não, que elas tenham sabedoria e discernimento desta palavra e que a partir de hoje elas aprendam a dizer não para aquilo que precisam dizer não. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra viva. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Aprenda com Jesus a relacionar-se com as pessoas. No livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 18 a 20 diz: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando para onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Começa essa mensagem com uma pergunta para você meditar. Lidar com pessoas é algo fácil ou difícil? Meu irmão, minha irmã, sabemos que é algo quase impossível, mas é possível sim.
Se nós tivermos uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tirarmos o orgulho do coração, começa a ficar possível e começamos a ter um bom relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Às vezes as pessoas vão embora de nossas vidas e ficamos tristes com a sensação de que tal pessoa nos abandonou. Mas não. Saiba que nada acontece por acaso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se esta pessoa saiu da sua vida, meu irmão, minha irmã, era porque era para sair. Ela tinha que ir. Então, deixe-a ir. Diversas vezes nós nos questionamos por que certas pessoas sumiram quando a dificuldade surgiu. Mas é para isso mesmo que a dificuldade serve. A dificuldade serve para medir as pessoas que ficarão ao seu lado. Benditas as dificuldades, porque nelas só fica quem realmente tem que estar. Então celebre quando uma pessoa entrar em sua vida, mas não reclame quando outra sair. Porque existem promessas de Deus para o seu futuro que por vezes certas pessoas não estão incluídas. Os relacionamentos que construímos durante a vida determinam muitas coisas sobre o nosso destino. O que define o seu futuro são os relacionamentos que você tem com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. E quanto mais intimidade com Deus, mais pessoas vindas dele entrarão em sua vida. Quando Jesus for curar alguém pela primeira vez, não será pela fé da pessoa, mas pela fé de quem estava em volta. Você precisa decidir muito bem quem está na sua volta, porque milagres podem acontecer por causa de quem está ao seu lado. Você precisa escolher muito bem quem está do seu lado, pois a decisão é totalmente sua. Muitas pessoas se encontram completamente paralisadas, seja na vida espiritual, financeira, sentimental. Aquele homem paralítico que citamos no início da mensagem em Lucas, capítulo 5, versículos 18 a 20, estava totalmente assim, paralisado. Ele não podia se mover sozinho. Quem está paralisado não se move sozinho. O paralítico não se movia sozinho, por isso ele precisava de pessoas do seu lado para levá-lo para algum lugar. E quem anda sozinho está paralisado. Em qualquer área de sua vida, não consegue aproveitar as oportunidades. Existem pessoas que estão tão paralisadas que não conseguem mais se aproximar de outras pessoas, fazer amizades. Nesse caso, o paralítico tinha pelo menos 4, pois para carregar uma maca precisava, no mínimo, de 4 amigos. Você não precisa de milhares de amigos, meu irmão, minha irmã, mas você precisa de amigos que estejam dispostos a te carregar quando você estiver paralisado em alguma área. Amigos que tenham força para subir em um telhado por você. Amigos que tenham mais fé do que você. A vida não se mede somente pelos amigos que você faz, mas pelos inimigos que você deixa de fazer. Nunca se esqueça disso. A Bíblia condena inimizades. Qual é o problema quando você tem mais inimigos do que amigos? É que quando chega a sua oportunidade, eles se juntam para impedir o seu avanço. São muito mais pessoas torcendo para que tudo dê errado ao invés de dar certo. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Mas eu te pergunto, isso acontece porque as pessoas são más? Não, meu irmão, minha irmã, pois elas são humanas. O ser humano é assim. Infelizmente as pessoas são assim. E nós temos que aprender a lidar com pessoas. Temos que decidir se vamos lutar ou abandonar. Qual é a hora de lutar por um relacionamento e qual a hora de abandonar o que já não vale mais a pena.
Saiba quem está do seu lado, quem realmente se sacrifica pela sua companhia. Saiba com quem dialogar, pedir conselhos. Não mostre o seu futuro para quem não está sonhando com você. Tem pessoas que, se você partilhar suas fraquezas, no outro dia isso já vai estar na boca de todos. Você não precisa pagar esse erro com o mesmo erro. Porque sim, nem toda amizade realmente vai dar certo. Mas você não precisa quebrar códigos de honra com quem saiu da sua vida. Você não precisa errar com quem resolveu sair. Jesus nos ensina perfeitamente o que é uma seleção de pessoas na vida. Ele tinha 500 seguidores, tinha 12 discípulos, tinha 3 amigos. Quando ele queria falar sobre o futuro ou revelar segredos, ele não falava nem para os 12, ele chamava Pedro, Tiago e João. Existem coisas sobre você que poucos podem saber, coisas que você tem que poucos podem ver, coisas que Deus te deu que não dá para mostrar para todo mundo. E Jesus sabia fazer isso. Jesus tinha departamentos. Quando ele queria contar um segredo, ele chamava os íntimos. Quando ele queria ensinar, ele chamava os 12. E quando ele queria que divulgassem sua glória, ele chamava os 500. Na maioria das vezes fazemos ao contrário e compartilhamos aquilo de mais valioso para os 500 em nossas vidas. Jesus não viu a fé daquele homem, mas sim a fé dos amigos daquele homem, pois a fé daqueles amigos era maior do que a do próprio homem. Aqueles amigos estavam o levando para Jesus. Se os teus amigos não te levam até onde Jesus está, cuidado. Uma das características que um amigo deve ter é te levar para onde Jesus está. Existem pessoas que elevam o nível da sua fé. Pessoas que levam você para uma próxima fase. São essas pessoas que você tem que departamentalizar, ou seja, colocar no departamento dos íntimos, daqueles que carregam sua cama quando você paralisa e sobem telhados por você. Pessoas vão sair e isso é inevitável. Como Judas deixou de ser um apóstolo de Cristo e Matias assumiu sua vaga. Entenda, ninguém é insubstituível. Os 3 amigos de Jesus fizeram história, pois quanto mais próximo você está da pessoa certa, mais firme na história você fica. Entenda que você vai ter que selecionar amigos e aprender a lidar com eles. Lidar com pessoas é tão difícil que Jesus tinha um grande amigo. Você sabe quem era o grande amigo de Jesus? Sabe quem era? Lázaro, que quando morreu Jesus chorou. Jesus o amava, era amigo de Lázaro. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Lázaro, sendo amigo, nunca trabalhou com Jesus, nunca foi discípulo, nunca foi apóstolo. E o que isso nos ensina? Que existem pessoas que servem para ser somente seu amigo, mas não para trabalhar com você. Jesus sabia lidar com qualquer tipo de pessoas. E ele é nosso maior exemplo de como devemos nos comportar com relação a qualquer tipo de pessoa. Muitos milagres surgem a partir dos seus relacionamentos, quando esse relacionamento pertence a Deus. Uma amizade de um bom relacionamento é aquela amizade que está contigo nos piores momentos. Aquela amizade que para o seu dia para orar por você. Talvez você nunca tenha reparado, mas a especialidade de Jesus era paralisia e cegueira, conforme a palavra diz. 80% dos milagres de Jesus que estão na Bíblia eram sobre isso, porque são coisas que mais acontecem no mundo espiritual. Você fica paralisado em uma área e cego espiritualmente. Você não enxerga mais Deus na sua vida.
não consegue enxergar as coisas boas na vida. Se você se sente assim, aproxime-se de Deus, porque Ele é especialista neste assunto. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, quantas pessoas não sabem se relacionar com as outras? Que através desta mensagem e oração, meus irmãos e irmãs que oram comigo sejam tocados no profundo pelo Seu Santo Espírito. Que eles aprendam com Jesus, que é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina como lidar com qualquer tipo de pessoa e de como nos comportar com relação a cada caso. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva e que a partir de hoje, todos nós saibamos lidar com as pessoas da mesma forma que Jesus lidava. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aprenda a lidar com pessoas difíceis. Em 1 João 4,21 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acredita de verdade que Jesus voltará para buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que se você é cristão, vai dizer que sim. Só que enquanto isso não acontece, você terá que lidar com pessoas chatas, ruins, invejosas, pessoas que mentem, prometem e não cumprem. Até que Jesus volte para nos buscar, você vai ter que conviver com muita gente difícil. Não importa o tamanho do seu talento, não importa quantos dons você tenha, o que importa verdadeiramente é você saber lidar com pessoas para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem muitas pessoas com dons e talentos, mas às vezes pelo fato de não saber lidar com pessoas, acaba ferindo alguém que seria uma porta aberta daqui a algum tempo. A conclusão é que o mais importante para que você seja bem-sucedido, seja lá no seu ministério, na vida empresarial, na família, na vida sentimental, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, pois você precisa engolir muitas coisas. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca vai passar para o próximo nível da sua vida. Nós não devemos tentar combater quem faz mal para nós, numa tentativa de revide, pois o mal irá continuar sendo mal. Não somos nós que vamos mudar o mal. Quem pode mudar o mal é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro para todos que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é muito importante. Quem convence é o Espírito, não somos nós. E o que nós fazemos? Tentamos mudar as pessoas querendo moldá-las do nosso jeito. E com isso ficamos desgastados emocionalmente, lutando com coisas que já perdemos antes de começar. Promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, suas orações não estão sendo ouvidas. Isso é um exemplo de como promessas são bloqueadas se nós não aprendermos a lidar com as pessoas. Conquistar o céu depende de como você sabe lidar com pessoas. Ser um homem ou uma mulher de oração também depende disso.
Até para você ser uma pessoa espiritual, você precisará lidar com pessoas. O sermão mais famoso de Jesus, o sermão que colocou toda a mentalidade e doutrina de Cristo, está em Mateus capítulo 6, versículos 38 e 39, e diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí nós pensamos, então quer dizer que Jesus está dizendo que se alguém vier me bater, eu dou a outra face e eu vou ser o bobo da corte? Sim, meu irmão, minha irmã, exatamente isso. Pense comigo, o prejuízo do tapa já está dado. Não tem como reverter isto. Tudo que você fazer a partir disso para tentar revidar esse tapa é só prejuízo. Suas emoções estarão presas a essa pessoa que te feriu. Você vai para a justiça por conta deste tapa. Você vai brigar com diversas pessoas por conta deste tapa. Você vai dividir as pessoas perto de você, pois algumas concordam e outras não com essa atitude. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? Vou repetir, meu irmão, minha irmã. Você nunca percebeu que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo vira meu inimigo? E ainda tem mais. O inimigo do meu inimigo acaba virando seu melhor amigo. Então, nunca vale a pena dar continuidade ao primeiro tapa, porque quem vai perder é você, que se encontra íntegro por inteiro. Quem já está quebrado, continua quebrado. Quem está infeliz, continua infeliz. Mas e você que está vivendo o seu propósito aqui na terra? Você que está cheio do dom e talento, que está com a família crescendo, vai parar tudo isso porque não quis dar a outra face? Olha o que diz o versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te processar querendo sua túnica, dê junto a capa. Não fique se questionando se isso parece fácil ou bobo demais. Por isso, meu irmão, minha irmã, resolva o problema. Você não irá ficar perdendo tempo gastando sua vida emocional. A pergunta que fica é: vale a pena entrar neste tipo de briga? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo emocionalmente? Não vale a pena perder o emocional, perder noites de sono. Entenda, você tem um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece, ou na primeira pessoa que te afronta. Versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Repare aqui que a estratégia de Jesus é a seguinte: faça tudo para não entrar em uma confusão. Se não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante que pode nos derrubar. Olha o que diz do versículo 42 a 45. Dê a quem lhe pede, e não volte as coisas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Toda a fórmula da felicidade encontra-se aqui. A Bíblia não é um manual de regras, mas sim de felicidade. Ou seja, se você seguir, vai dar certo. Somente quando fazemos isso, somos filhos do Pai. Para que sejamos filhos do Pai, devemos amar nossos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. Saiba engolir sapos, como diz o ditado, ou, se for preciso,
engula a lagoa inteira. A única coisa que separa você de sua grande vitória é o orgulho. Existe uma coisa que mata nossas possibilidades de vencer, que é o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias de se levantarem, pecados serem perdoados. A Bíblia diz que se você cometeu um pecado, você pede perdão a Deus e será perdoado, não é isso? Então por que existem pecados não perdoados? Porque o orgulho não deixa você pedir perdão. Se pegarmos tudo o que a Bíblia nos ensina, veremos que se matarmos o orgulho, ou seja, se tirarmos esse impedimento de sonhos, de projetos e realizações da nossa vida, começaremos a ir muito longe. Sabe por quê? Porque vamos matando cada problema no dia em que ele surge. As pessoas vão continuar errando, o invejoso vai continuar invejando. Entenda que quem tem que mudar é você e não as pessoas, porque as pessoas não vão mudar. Você pode até ser coerente na sua discussão, mas quem está errado não vai mudar pelo fato de você ter falado, pois quem convence não é você, é o Espírito Santo. Aí vem a pergunta: se a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ela vai dar a você, na qual ela está com raiva? A cada vez que tentamos mudar os outros, criamos mais confusão. Você pode até revidar o tapa que lhe foi dado. Deus ainda te dá o direito de pedir perdão por isso e ser salvo. Mas você perderá essa amizade, perderá sua alegria, perderá sua paz. Não estamos falando de salvação, porque Deus perdoa o seu pecado se você pedir perdão. Nós estamos falando de perder tempo, perder paz, perder amor, perder alegria, perder amizades. Porque você vai precisar de pessoas no decorrer da sua vida. Não adianta, pessoas vão te ajudar a chegar no lugar que você precisa chegar. Você imagine aquele aleijado. Jesus dentro da casa dele em Cafarnaum, pregando, e o aleijado estava precisando de um milagre. Aleijado não anda, e naquela época não existia cadeira de rodas. A casa estava lotada, e quem levou aquele aleijado para Jesus? 4 amigos. Imagine se aquele aleijado tivesse arrumado problema com os amigos no dia de receber o milagre. Pois isso acontece muito conosco. Nós começamos a brigar com pessoas que daqui a semanas seriam portas de bênção na sua vida. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Nós temos sempre que vigiar, porque tudo o que está dando certo e que não estamos envolvidos, temos tendência de apontar o dedo. O ser humano tem uma extrema dificuldade em celebrar quem Deus está levantando se nós não estivermos participando. José nos ensina, nos proporciona uma aula do que Jesus nos ensinou milênios depois, em Gênesis 45. Essa mensagem é de quando José já era governador do Egito, já tinha passado por toda a humilhação da prisão. Ele conseguiu reconhecer seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram. E sabe o que isso nos ensina? Quem te passou a perna lá atrás, quem te enganou no passado, continua lá embaixo do jeito que estava. Você cresceu, subiu e com isso eles não podem te reconhecer, pois você já se encontra em outro nível. E aqueles irmãos não reconheceram José. Pensaram eles que José era somente o governador do Egito, um homem poderoso, mas não sabiam que era José. José então armou todo um teatro para colocá-los dentro do quarto com eles. Olha o que diz em Gênesis 45, versículos de 1 a 8. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair todos.
Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está falando com homens que o traíram, que o venderam, os seus irmãos de sangue. Algo que é muito comum, meu irmão e minha irmã. Os de fora só decepcionam, mas quem trai verdadeiramente é quem está dentro. Se alguém lá de fora tentar te trair, não vai chegar a ser uma traição, pois você não tem nenhum vínculo emocional com ele. Vai ser uma decepçãozinha. Os íntimos que traem, os que estão do lado que traem, os da família que traem, os irmãos que traem. José não foi orgulhoso, José chorou, não conseguiu se conter. Muitas pessoas que fizeram mal para você hoje, meu irmão, minha irmã, estão contribuindo para o seu futuro e você nem sabe. Se José tivesse ficado todos esses anos ferido, falando mal dos seus irmãos, provavelmente nem chegaria no trono. Não deixe que nada te destrua por dentro. As pessoas vão falhar, seus irmãos vão falhar, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. José abraçou seus irmãos sem falar nada, pois um abraço fala mais que qualquer palavra. Um abraço resume tudo o que deveria ser dito. Antes de começar a governar, José teve que resolver suas pendências com seus irmãos. Existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo estando absolutamente certo, para que você passe para um nível de governo. Afinal de contas, se seus inimigos falam mal de você, você deve falar bem deles. Quando o seu inimigo falar mal de você, deixe que essas palavras entrem em um ouvido e saiam no outro, pois as únicas palavras que devem penetrar no seu coração são as palavras de Deus. Se você quer que realmente o seu dom e o seu talento sobressaia, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo e matar o orgulho da sua vida. Deus tem algo incrível para você, porém para conquistar tudo isso, vai depender exclusivamente da sua postura. Está consumado. Está disponível. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que esta mensagem seja reveladora aos corações que a ouvem. Entendi, Senhor, durante a minha caminhada cristã, que é primordial aprendermos a lidar com todo tipo de pessoas. Também que somos incapazes de mudar qualquer pessoa para que se amolde do nosso jeito. Apenas o Espírito Santo revela a verdade e pode convencer corações. Que a partir de hoje, todas as pessoas que ouvirem esta mensagem tomem uma postura de mudança e vivam verdadeiramente os seus propósitos de vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes.
Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.